Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula, onde eu vou falar nessa aula aqui um pouco mais sobre um tópico específico da habilitação econômica e financeira, que são os índices contábeis. É muito comum as pessoas às vezes não saberem identificar, não saber calcular, para que serve, e a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês como é que você faz isso e principalmente qual que é a finalidade de cada índice. Então, dentro da habilitação existe 4 tópicos, você já viu aqui no curso: a habilitação jurídica, a econômico-financeira, a fiscal e trabalhista e a capacidade técnica. Eu vou falar um pouco mais sobre econômico-financeira, mais especificamente o balanço patrimonial, que é lá que você vai encontrar esses índices contábeis, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, a habilitação, apenas recapitulando aqui, você já viu no curso, ela é dividida em 4 tópicos. É a habilitação jurídica, onde geralmente vai ser o quê? O documento dos sócios, esse tipo de coisa, ou até mesmo o contrato social. A habilitação fiscal ou trabalhista, e aí vai incluir ali o FGTS, certidão estadual, certidão municipal. A econômico-financeira e a capacitação técnica. A capacitação técnica, você já viu, é aqueles atestados de capacidade técnica e tudo mais. Então, eu vou aprofundar um pouco mais nessa aula na econômico-financeira. Basicamente, a habilitação econômico-financeira ela é dividida em 2 documentos. É a certidão de falência e concordata, que geralmente é expedida pelo Tribunal de Justiça, e aí vai depender do seu estado, cada estado tem uma regra, mas basicamente é o Tribunal de Justiça que vai emitir para você essa certidão. Geralmente essa certidão, é apenas para recapitular, ela não tem prazo de validade, então é sempre bom quando você for participar da licitação, você dá uma olhada no edital, qual que é a data que eles estipulam para documentos sem validade. Como eu falei, depende de estado para estado, a grande maioria não tem validade, e aí no edital às vezes vai falar que documentos sem validade serão aceitos com prazo de 180 dias, 90, 120, 60, 30, cada um estipula uma data, e basicamente é nessa certidão que você tem que conferir a data de emissão dela, porque já vi pessoas sendo inabilitadas por causa disso. E cabe aqui um parênteses, né, nessa aula, antes da gente passar para o ponto que realmente importa, é que a certidão de falência e concordata, ela não é fiscal e trabalhista. Ou seja, se você é uma ME ou uma EPP e entregou ela vencida, digamos assim, você não tem direito a 5 dias para regularizar, tá bom? Esse prazo só vale para certidões fiscais e trabalhistas, como eu voltei aqui, não está neste rol, tá bom? Então, não adianta você entregar mesmo que vencida. Conforme eu falei, não tem prazo de validade, mas dentro desse vencimento aí estipulado pelo edital. Então, essa aqui é uma das únicas certidões que você tem que correr atrás de sempre manter atualizada, digamos assim, porque você mesmo entregando vencida não pode regularizar, tá? E o balanço patrimonial. Eu vou fazer aqui alguns parênteses, alguns pontos específicos sobre o balanço. Primeira coisa, ele tem que ser registrado na junta comercial. Ele só vale se ele for na junta comercial do seu estado. No caso de São Paulo aqui é JUSESP, no caso do Rio de Janeiro é JUSERJA. Cada estado tem aí a sua abreviatura, basicamente é junta comercial do seu estado. Então, cada um tem uma abreviatura, mas é interessante você saber que o balanço patrimonial ele tem que estar registrado na junta, tá? E aí tem pessoas que utilizam aquele SPED eletrônico que vale também, mas é um tópico para uma outra aula. O que interessa aqui pra gente são os índices contábeis. Eu vou passar pausadamente aqui, eu não sei se está bom para vocês visualizarem esse balanço, eu tenho que inverter as cores por causa da televisão, senão fica ruim a imagem para vocês. Então, eu vou disponibilizar para vocês o original para vocês darem uma olhada aqui, vai estar aqui embaixo para vocês baixarem, mas eu vou explicar basicamente como que funciona. Isso aqui é um balanço, é uma estrutura de um balanço, eu vou até ver se eu saio aqui, eu não sei se eu estou na frente, mas isso aqui é a estrutura de um balanço já de 2019. Outro parênteses que eu preciso falar para vocês. Sempre o balanço patrimonial ele é do ano anterior, quando você encerra o exercício financeiro. Então, suponhamos que estamos em 2030, o balanço patrimonial que vamos apresentar é o de 2029. Exceto quando estamos, para mim, em janeiro de 2030. Aí pode-se apresentar o de 28, porque tem um prazo para se confeccionar o balanço do ano anterior, tá bom? Mas você nunca apresenta o balanço do ano, é sempre do ano
anterior. Algumas empresas, eles estipulam duas colunas, onde ele traz o resultado do exercício anterior e coloca o do exercício atual. Para as licitações não é obrigatório, eu só preciso do atual, tá? Que o atual, digamos assim, é o ano passado, né? É o passado e o retrasado que geralmente eles colocam. Então aqui, ó, exercício atual, exercício anterior. Mas a ideia é só que esse atual é o que importa pra gente, porque nas licitações ele vai analisar apenas o ano anterior, o ano que está valendo aquele balanço, tá? Mas esse exemplo aqui tem dois, mas apenas para vocês saberem. Todo balanço ele tem uma estrutura básica, e essa estrutura é interessante vocês saberem para saber analisar os índices, tá? Eu peguei aqui e coloquei aqui uma estrutura que é o que importa para fins de cálculos de índice. Não é só isso um balanço, tá, gente? Isso aqui é realmente, para quem é contador e estiver vendo essa aula aqui, me perdoem, eu não sou contador, eu tentei fazer de uma maneira mais didática possível, mas a ideia é que vocês aprendam apenas o que vai pedir nos índices, porque o foco aqui é aprender os índices para fins de licitação e não para fins de contabilidade, tá? Então vamos lá. Todo balanço patrimonial, ele é dividido basicamente em duas partes, dois lados. O ativo e o passivo. O que é o ativo? O ativo no balanço é tudo aquilo que você, digamos assim, consegue converter em dinheiro, consegue transformar, é o que você tem direitos a receber, basicamente. Como eu já falei, me perdoe os contadores, eu sei que essa não é a melhor definição possível, tá? E o passivo, ele é basicamente tudo que você tem que pagar, quais são as suas obrigações, digamos assim, tá bom? E existe o patrimônio líquido, ele fica dentro do passivo aqui, mas é, por exemplo, o capital dos sócios, quando ele coloca, esse tipo de coisa. O lucro, o resultado da empresa, se teve lucro, prejuízo, ele vai entrar aqui no patrimônio líquido. Essa é a divisão básica de um balanço, todo balanço você vai encontrar com esses atores, o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, tá bom? Agora que a gente já falou isso, eu preciso me aprofundar um pouquinho mais. Dentro do ativo, existe a divisão do circulante e do não circulante. O que é o circulante e o não circulante? Circulante é tudo aquilo que vai se resolver, digamos assim, durante o ano, durante aquele exercício financeiro, na verdade. Porque nem sempre a empresa trabalha com um ano, mas a grande maioria trabalha com um balanço por ano, tá? Mas vamos lá. Então, tudo que é circulante é aquilo que você tem para receber. Claro, estou falando do ativo, lembra aquilo que você vai receber, circulante, dentro daquele exercício financeiro, dentro daquele ano. Então, tudo que você tem para receber, exemplo, se você tem dinheiro em caixa, na conta do banco ou no caixa da empresa, é o seu ativo circulante, ele já vai entrar logo aqui, porque aquilo é que você consegue receber, no caso é imediato, no mesmo ano, tá? A ordem para você colocar aqui é quanto mais fácil você transformar em dinheiro, digamos assim, vem primeiro. Então, primeiramente seria aqui talvez o caixinha da empresa, aquele que está em espécie, talvez a conta do banco depois, e aí sim, por ordem de liquidez que a gente chama, tá? É o que mais você consegue transformar em dinheiro mais rápido possível. Beleza? Então tá tranquilo até aqui, né? Ativo, circulante, tudo aquilo que você converte em dinheiro na sua empresa dentro de um ano. E o não circulante? O não circulante é aquilo que você demora mais de um ano em tese para você transformar em dinheiro. Exemplo, duplicar, você vende carro, faz de conta que você vende carro. E aí você vendeu um carro em 48 vezes, parcelado para alguém, né? Os primeiros 12 meses, suponho que você vendeu em janeiro, tá? Você vai receber, você colocaria aqui no circulante, porque você vai receber aquilo dentro de um ano. As outras parcelas, que ultrapassam as primeiras 12, você colocaria no não circulante, porque você vai receber isso depois de um ano, beleza? Então, basicamente, o não circulante é tudo aquilo que você demora mais de um ano para receber. E dentro do não circulante, ele é dividido em 4 pontos. Que é o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Não é o foco dessa aula, então não vou me aprofundar nesses 3, mas apenas para ter uma ideia, o intangível, por exemplo. Se você tem uma marca, essa marca tem um preço. Esse preço ele é intangível, por exemplo, a Coca-Cola. Você não sabe como que você precifica a Coca. Não é um negócio que você pega a marca, o logo Coca-Cola, a Nike, entendeu? Então isso são coisas intangíveis que entram aqui como um ativo, isso vale alguma coisa, só que você não consegue pegar. É uma coisa meio que intangível, como o próprio nome diz, tá? Mas não importa. O que importa é o seguinte para vocês. Realizável a longo prazo, tá bom? É tudo aquilo que você tem para receber que ultrapassa ali os 12 meses. Aquele exemplo do carro talvez caberia muito bem aqui no realizável a longo prazo, tá bom? Então, isso aqui é o ativo. Apenas para vocês se situarem, ainda não chegou na parte de calcular os índices. Eu estou apenas explicando como é que funciona. Estou tentando ser bem didático para ficar uma aula um pouco mais fácil. Eu sei que não é todo mundo que se interessa por isso, é uma parte um pouco mais chata. Então, estou tentando fazer de uma maneira mais fácil e mais tranquila possível, beleza?
Seguindo aqui então, você vai ter o passivo. Como eu falei, o passivo é tudo aquilo que você tem que pagar. Se o ativo é tudo que você recebe, dividido entre tudo que você recebe durante o ano e depois do ano corrente, o passivo é a mesma coisa. O circulante é tudo aquilo que você tem que pagar, digamos assim, dentro daquele ano, e o não circulante é aquilo que ultrapassa um ano. Trazendo o mesmo exemplo do carro, só que agora você não vendeu o carro, por conta que você comprou um carro. As primeiras 12 parcelas que você tem que pagar do carro vai entrar no passivo circulante. E as demais no não circulante, beleza? Então a regra aqui é bem simples você entender, e o patrimônio líquido, como eu falei, é o lucro, é o resultado da empresa durante o ano, se ela teve lucro ou prejuízo, o capital dos sócios, esse tipo de coisa, tá bom? Então essa é a estrutura. Quais são os índices contábeis que se pede em uma licitação? Vamos voltar aqui. Primeiro, a liquidez geral. O que é a liquidez geral? É o seu ativo circulante, vamos voltar lá. Ativo circulante, tudo aquilo que você converte em dinheiro no ano, certo? Mais o realizável a longo prazo, ou seja, tudo aquilo que você tem direito a receber ainda, mas ultrapassa um ano. Então, liquidez geral, tudo que você tem para receber dentro daquele ano e até superior a ele, dividido pelo passivo circulante e o passivo não circulante, ou seja, exceto o patrimônio líquido. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se pegar tudo que você tem direito a receber e dividir por tudo que você tem que pagar, se der 1, quer dizer que as contas se pagam, certo? Você tem coisas para receber mesmo dentro desse ano e até que superam esse ano, que dá para pagar as contas que você tem para pagar e o que você tem para pagar depois de um ano ainda, beleza? Então a ideia é essa, é só ver se a sua empresa tem condições de arcar com os compromissos que você já tem ali, tanto nesse ano corrente quanto no próximo ano. Até aí tá tranquilo, esse é a liquidez geral, tá? Liquidez geral, tranquilo. Para que serve, gente? A ideia, como eu falei, é justamente vocês entenderem e verem que o órgão público vê que a sua empresa não está endividada. Esse índice, geralmente, o pessoal fala que quanto maior que 1, é melhor. Tem alguns contrapontos que a gente pode falar depois. Você não deve analisar um índice isoladamente, é por isso que o órgão público ele pede mais de um índice, ele pede geralmente esses 3, mas índices isolados podem enganar quem estiver analisando. Eu já dou um exemplo depois mais para frente, tá bom? Então vamos lá. O próximo índice é a solvência geral. O que é a solvência geral? É todo o seu ativo. Então lembra, antes era só o circulante e o realizável a longo prazo. Agora não, ele pega todo o circulante e o não circulante. Então entra os investimentos, o imobilizado, o intangível, beleza? Então é o seu ativo total dividido pelo seu passivo circulante mais o não circulante. Ou seja, é muito parecido com a outra conta, só que agora você colocou esses valores aqui para você ajudar a conta. Então, se por acaso você dividiu se você dividiu a liquidez geral e deu mais que 1, certamente a solvência geral também vai dar mais que 1, ou muito provavelmente, tá? A grande chance, 99% é porque dê maior, porque basicamente você somou mais na conta do seu ativo. Então, basicamente você vai somar todo o seu ativo e o seu passivo, exceto patrimônio líquido, beleza? Quando você pegar um balanço para fazer, ou até mesmo nesse balanço que eu deixei aqui para vocês, tentem fazer essas contas. Você vai ver que é simples de fazer depois que você interpreta, você entende para que serve. E isso aqui é nada menos do que a mesma ideia. É o órgão público ver se você tem condições de arcar com seus compromissos, tá bom? Por último, temos a liquidez corrente. Para que serve a liquidez corrente? Vamos lá. É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ou seja, eu vou pegar tudo que eu tenho para receber durante o ano e vou dividir tudo por tudo que eu tenho que pagar durante o ano. A ideia é o órgão público ver o seguinte: não basta tudo que você tem para receber pagar tudo que você tem para pagar. Se nesse ano corrente você tem mais dívidas do que eu tenho para receber, esse ano você provavelmente vai fechar no vermelho. Então, por isso que ele pede também a liquidez corrente, que é só desse exercício financeiro aqui, beleza? Então, basicamente são esses 3 índices, é bem simples de você calcular, e como prometido eu vou dar um exemplo, que se você analisar um índice isoladamente, ele pode te enganar. Vamos lá, faz de conta que você pegou um empréstimo, para ficar mais fácil, de 100 mil, certo? E você parcelou em 100 vezes de 1.000, sem juros, só para ficar claro. Então, os primeiros 12 mil que você vai ter que pagar,
ele vai entrar no seu passivo circulante, 12 mil para você pagar, certo? Só que os 100 mil entra na sua conta na hora, e aí você vai jogar ele aonde? No seu ativo circulante, porque vai entrar no caixa. Então, veja que se você analisar só a liquidez corrente, você está em tese, não enganando, mas o índice ele serve para você ter uma base. Você tem uma base irreal. Às vezes o cara olha só a liquidez corrente, você tem 88 mil na conta, só que você divide o circulante pelo circulante e você vai dar muito bom. Vai estar muito maior que 1. Só que ele não olha que você tem um não circulante muito grande. Você tem que pagar esse empréstimo ainda, beleza? É apenas para vocês entenderem. Esses índices contábeis, galera, gente, que o órgão público pede, contador geralmente coloca no balanço, que grandes empresas analisam, eles servem basicamente para você fazer perguntas, para você ter ideia de soluções do que está acontecendo. Exemplo, eu vou voltar nesse balanço aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas deixa eu pegar aqui um valor que subiu bastante, apenas para a gente tentar entender. Vamos lá, caixa e equivalente de caixa, que é aquilo que eu falei, o que tem dinheiro rápido. Nesse exercício atual, ele tem 4 milhões e 400. Mas antes ele tinha quase 3, ou seja, teve um aumento aí de mais de 50%, ou próximo disso. O que gerou esse aumento no caixa dele? Será que, estou supondo aqui, como eu falei, os contadores me perdoem, tá? Pode ser o quê? Que o prazo para pagar os fornecedores dele tenha ficado mais curto, ou que o grau de endividamento dele aumentou um pouco mais, os fornecedores dele, os clientes dele estão demorando mais para pagar, então ele precisa de um dinheiro a mais no caixa para poder rodar a operação. Às vezes agora ele não vende o produto mais em 30 dias, parcelado em 30, ele vende em 60. Então aí ele tem que ter um dinheiro a mais no caixa para poder pagar essas contas. Isso são análises que vocês vão fazendo com base nos índices. Não existe só esses 3 índices aqui, existem dezenas, não vou falar centenas porque eu não sei, mas dezenas de índices, e aí cada um usa de acordo com o objetivo que você quer. Você quer fazer uma análise da empresa, você quer saber qual que é o grau de endividamento, qual que é o grau de evolução, tem vários fatores que você pode analisar, mas para a administração pública ela só quer saber basicamente se você tem condições de pagar as suas contas, ou ela só quer saber se você não está endividado, e é por isso que ela pede esses índices. E você ter esses índices muitas das vezes abaixo de 1 não necessariamente é ruim, tá? Eu vejo muita gente falando que isso aí é ruim. Nem sempre, depende de vários fatores, mas para a administração pública ele pede que seja pelo menos 1. Caso não seja, aí cada um tem uma regra. Geralmente eles pedem uma porcentagem do valor da contratação como patrimônio líquido, e aí cada órgão tem uma metodologia para quando os índices não batem em 1, pelo menos 1, tá? Porque vocês já viram, basicamente é dividir o quanto que você tem para receber pelo que você tem para pagar, e aí ele faz uma referência às vezes só do ano corrente, às vezes ele coloca o ativo total, às vezes ele coloca só o realizável a longo prazo, mas a ideia é basicamente essa, beleza, galera? Então, eu espero que tenha ficado clara essa aula. A ideia é justamente vocês entenderem qual que é o objetivo e para que serve, e principalmente vocês conseguirem analisar o dos seus concorrentes. Muitas das vezes a gente vê que a empresa ela manda o balanço e o simples fato dela mandar, às vezes o pregoeiro não consegue analisar, ou até mesmo a empresa, você fala assim, ela já tem um balanço e não analisa. Se o índice dela não der 1, você pode falar, olha, solicita a desclassificação da empresa, ou pelo menos que ela apresente, como eu falei, o patrimônio líquido de tanto, depende do edital, cada edital coloca uma regra, mas vocês têm que também analisar esses índices para saber cobrar do seu fornecedor, do seu concorrente, caso ele ganhe de você durante a fase de lances. A gente costuma dizer aqui, e é verdade, a licitação não acaba na fase de lances. A fase de lances é uma das mais importantes, claro, mas a habilitação é tão importante quanto, porque é ali que você vai conseguir ver se a empresa que estava participando tem realmente condições e estava concorrendo no mesmo pé de igualdade, tá? Você teve que se preocupar em ter um balanço, você teve que se preocupar em tirar suas certidões, e aí é na habilitação que você vai ver se o seu concorrente também fez isso, tá bom? É bom vocês entenderem, geralmente, pessoal, os contadores, eles colocam algum desses índices, mas, por exemplo, a liquidez corrente eu vejo que é meio incomum os contadores colocarem no balanço. Se você tem uma empresa e se você já faz o balanço, verifica com o seu contador, se ele não coloca, pede para ele colocar, ele sabe calcular isso muito melhor do que eu não sou contador, e ele vai saber, não custa nada para ele vai colocar uma tranquilidade, é porque geralmente não é comum, tá? Então, verifique no seu balanço se tem esses índices, se não tem, já calcula e já pede para o seu contador nos próximos
colocar, beleza? Então, gente, eu acho que basicamente é isso aqui a aula. Eu acho que deu para dar um bom norte para vocês de como que funciona essa parte aqui da habilitação econômico-financeira. É um ponto que muita gente passa desapercebido, não analisa, e eu resolvi trazer essa aula para que vocês tenham clareza na hora de fazer o seu, na hora de analisar o seu e na hora de analisar principalmente o dos concorrentes, beleza? É isso, nos vemos na próxima aula e um forte abraço.